Então, a gente, só para começar, para a gente relembrar, a gente tem a resposta humoral, que ela é mediada lá por imunoglobulinas, que não é o que a gente está estudando agora. E tem a resposta celular, que é mediada por linfócitos T. Ela vai agir sempre contra antígenos intracelulares, se for linfócito citotóxico, ou extracelulares, se for linfócitos T auxiliares. Mas o que a gente tem que ver é que a resposta celular é sempre contra micro-organismos que estão intracelulares, dentro de células, ou porque ele invadiu a célula, ou porque ele foi fagocitado, beleza? E aqui não, na humoral sempre é antígenos que são extracelulares, eles têm que estar lá no soro, beleza? Aqui sempre está dentro da célula. E aí, o que vai acontecer é que tanto o linfócito T citotóxico quanto o linfócito T auxiliar vai promover, né, a morte do micro-organismo, seja por morte celular direta, quando o linfócito citotóxico ele promove a morte celular da célula infectada, seja porque o linfócito auxiliar faz com que o macrófago, faz com que sejam ativados os macrófagos e aí eles tenham um potencial maior para matar aquele micro-organismo que ele fagocitou. E aí a definição de resposta celular é morte de micro-organismos mediadas pelas células TCD4+, estimuladas por fagócitos. Essa que é a definição de resposta celular. Aí aqui a gente está vendo como que funciona. Então, olha só, linfócito TCD4, ele vai reconhecer o antígeno que está dentro, era extracelular, mas está dentro do macrófago, vai produzir citocinas, e aí vai fazer com que esse macrófago, ele promova a morte desse micro-organismo. Ou então, isso no caso de uma célula TH1. Se for uma TH17, ela vai reconhecer lá no local, né, o micro-organismo pelo MHC do tipo 2, e aí ela vai promover secreção de citocinas que vão aumentar a resposta inflamatória, tá? Então, o CD4 ele tem duas formas, ele reconhece lá no local da infecção já, ele vai reconhecer pelo macrófago o antígeno que vai ser apresentado, e aí ou ele, se for um CD4-TH1, ele vai secretar citocinas que vai fazer com que o macrófago mate aquele micro-organismo ingerido, ou ele vai fazer com que eu tenha um aumento da inflamação, se ele for um TH17, vai ter um recrutamento maior principalmente de neutrófilos que vão fagocitar e matar aquele micro-organismo. Quando for um CD8, que ele vai acontecer é que quando ele chegar no local da infecção, o macrófago vai ter fagocitado, vai apresentar o antígeno pelo MHC1, e aí esse linfócito vai fazer com que tenha uma morte da célula infectada. Na verdade, eu falei errado aqui. Não é o macrófago que está apresentando aqui, é uma célula qualquer que foi infectada, vai mostrar o MHC1 para ela, para o linfócito TCD8, e aí vai ter a morte da célula infectada. Como que funciona a migração? A migração tanto do linfócito TCD4 quanto do TCD8 é basicamente a mesma. O que vai ter de diferente é quando eu estou lá no sítio de ação, lá no sítio da infecção, que vai ser de forma diferente a forma com que eles vão agir, tá? Então aqui, pelos TCD4, o que vai acontecer? A célula APC vai entrar lá no linfonodo e aí ela vai apresentar ao linfócito, que é um TCD4, só que imaturo, inativo, vai apresentar o antígeno para ele. Aí, passou um linfócito, passou dois, tal, ela foi no primeiro linfonodo, não encontrou, no terceiro linfonodo ela chegou lá e mostrou isso para um linfócito que, de fato, reconhecia aquilo. Aí ela vai ter a estimulação, a co-estimulação pelo B7 ligando com o CD28, e aí eu vou ter uma proliferação dessa célula T. E aí ela vai se diferenciar de acordo com as citocinas que estão sendo secretadas em TH1, TH17 ou TH2 também, no caso aqui só está mostrando esses, tá? E aí eu vou ter que essa célula, dependendo de qual foi o linfócito T efetor, né, de acordo com a citocina, vai sair, vai ir pro vaso sanguíneo e vai chegar lá pela circulação ao local de infecção. Tá, mas como que ela sai do linfonodo e vai para o vaso sanguíneo? A partir disso aqui, ó. Quando eu tenho essa diferenciação e
e essa secreção de leucinas para eu ver qual tipo de linfócito que vai ocorrer, independente do tipo, que vai ter uma redução de expressão de CD69, CCR7 e de lectinas que prendem o linfócito lá naquele linfonodo, e eu tenho um aumento da expressão de C1-PR, de integrinas, de ligantes e de CD44, que vão promover uma maior adesão no endotélio vascular para que esse linfócito consiga sair do linfonodo, entrar no vaso, ir até o local e sair por diapedese, igual o neutrófilos faz, para dentro do tecido que está infectado. Tá, mas aí, como que ele vai saber que ele tem que fazer isso? Quando ele aumenta a expressão de C1-PR1, tá tendo a quimiocina S1P, que vai acabar promovendo a saída desse linfócito, desse órgão linfóide. E aí ele vai cair lá no local, na circulação, e aí através do vaso sanguíneo, ele vai migrar para o local da infecção, beleza? Quando ele migra, ele vai lá no tecido e vai encontrar o macrófago. Se for um TH1, o que vai acontecer é que ele vai reconhecer esse antígeno lá do macrófago, vai promover a morte do micro-organismo pela ativação desse macrófago. Se for para o TH17, o que vai acontecer é que ele vai promover lá, ele vai verificar o antígeno e vai fazer com que eu tenha um aumento de quimiocinas que vão trazer mais neutrófilos para que eles possam fagocitar. Mais neutrófilos e até mesmo mais macrófagos para que eles possam fagocitar. E aí é isso que vai acontecer basicamente, tá? No caso do linfócito TCD8, o processo é o mesmo, ele vai sair por aqueles mesmos motivos que eu acabei de falar, só que quando ele chega lá no local da infecção, ele vai ver o MHC1 de qualquer célula que esteja, por exemplo, secretando o interferon do tipo 1, e aí ela vai ver que aquela célula ali está infectada por um vírus, e aí ele vai secretar granzinas e perforinas e vai promover a célula, a morte dessa célula por apoptose, tá? Beleza. E aí a gente tem, falando dos subgrupos dos linfócitos, né? Então a gente tem um linfócito lá, TCD4+, e ele tem alguns subgrupos. Então ele reconheceu o antígeno, a célula T madura e inativa reconheceu esse antígeno, e aí ela vai ter que se diferenciar, né? E ela pode se diferenciar em célula TH1, em célula TH2 ou em célula TH17. Essa célula TH1, quando ela se diferencia em célula TH1, a TH1 vai começar a secretar interferon gama. E o interferon gama vai fazer com que seja ativado macrófagos ou produção de IgG se for um linfócito TH1 folicular, que está lá dentro do folículo, que ele vai ter ação sobre o linfócito B para que esse linfócito comece a produzir IgG. E aí, ele vai ter defesa contra micro-organismos intracelulares, que é o que a gente falou, micro-organismos extracelulares que foram fagocitados, estão dentro do macrófago, por exemplo. Então, ele tem ação sobre esses micro-organismos intracelulares. E aí, o papel dele é nas doenças autoimunes, no dano tecidual associado à infecção crônica. O TH2, ele vai secretar IL4, IL5 e IL13. E aí, o que ele vai promover é a ativação de mastócitos, de eosinófilos, produção de IgE e ativação alternativa de macrófagos. No caso, ativação alternativa de macrófagos é porque ele está muito relacionado com alergias ou com algumas infecções crônicas. Então, esse macrófago aqui, a alternativa seria o macrófago que vai... como é que eu vou falar? Ele é contra a inflamação, ele vai secretar fibrose e para poder consertar aquele endotélio. A principal ação dele é contra parasitas e eumintos, então ele está relacionado com doenças alérgicas. O TH17 secreta IL-17, a principal, tá, gente? O IL-22 é uma que ele secreta, mas a principal dele é a IL-17. E ele promove inflamação, principalmente mediada por neutrófilo. Ele vai agir contra bactérias extracelulares e fungos e está muito relacionado com doenças inflamatórias e doenças autoimunes. Falando especificamente do linfócito TCD4+. Então,
TCD4+, se transformando em linfócito TH1, tá? A diferenciação desses linfócitos é induzidas por micro-organismos que são ingeridos por fagócitos. A diferenciação do linfócito em TH1 é impulsionada por secreção de interleucina 12 ou INF-gama. E quem produz a interleucina 12 ou o interferon gama é a célula NK, o macrófago ou a célula dendrítica. E a função dele é ativar os macrófagos para ingerir e destruir micro-organismos lá no local da infecção. Então, a célula dendrítica viu que tinha um patógeno qualquer, fagocitou ele e apresentou um epítopo desse patógeno para a célula T imatura. Essa célula T, e aí ela vai secretar IL-12. A célula T que estava imatura, por causa dessa IL-12, ela entende que ela tem que se transformar em um linfócito TH1. E como eu tô com uma infecção, eu tenho também INF, interferon gama sendo secretado por célula NK, interleucina 12 sendo secretada por macrófago, tá? E aí, quando esse linfócito começa a secretar interferon, ele vai promover também a ativação lá do macrófago. O que acontece é que eu vou ter toda uma modificação dentro dessa célula, que não vem ao caso a gente saber, eu até coloquei um X aqui porque não tem que saber, mas que essa célula vai começar agora a secretar interferon gama, e aí o interferon gama vai ter ação lá no local da infecção, principalmente sobre o macrófago, para ele secretar mais interleucina 12 e também para ele matar o patógeno dentro dele. Aí aqui só lembrando o ciclo do interferon gama. Então, o macrófago, a célula dendrítica, após reconhecer o antígeno, ela sintetiza muito IL-12, que é o que a gente está vendo aqui, os dois secretando. E aí, IL-12 vai promover a diferenciação de TH0 em TH1, e aí ele inicia a produção de interferon gama, ou a IL-12 também faz a NK produzir interferon gama. Tá vendo aqui, ó? Exatamente o que está acontecendo aqui, ó. As duas produzindo IL-12, o IL-12 faz com que seja produzido mais interferon gama pela célula NK. Aí o interferon gama que foi produzido vai acentuar as funções microbicidas do macrófago e ainda estimula mais produção de IL-12 pelo macrófago, fazendo um ciclo. Aí, em relação ao linfócito B como APC. O linfócito B como APC, ele é meio egoísta, assim. Ele apresenta o antígeno ao linfócito TH1, ou seja, um linfócito que já é efetor, e é só principalmente do tipo folicular. E aí, esse linfócito TH1 do tipo folicular, ele vai secretar citocinas para diferenciação do linfócito B em plasmócito. E aí, de acordo com o tipo de citocina que ele secreta, esse plasmócito vai secretar um tipo de imunoglobulina diferente. Então, se o TH1 secreta interferon gama, o linfócito B que produzir IgM vai começar a produzir IgG. Se for IL-4, que ele produzir aqui IgM, vai começar a produzir IgE ou IgG4. Se for TGF-beta, ele vai começar o IgM e começa a produzir IgA, beleza? Então, é basicamente isso. Não precisa ter noção disso agora, a gente vai ver isso mais a fundo no próximo, para a próxima prova, mas é só para vocês saberem que o linfócito B, ele é um APC, mas que ele age principalmente sobre o linfócito TH1 do tipo folicular, e o que vai acontecer é que ele mostra que aquele antígeno para o linfócito já efetor, e aí esse linfócito secreta algumas citocinas que vão diferenciar esse linfócito B em um plasmócito secretor de uma imunoglobulina específica. Linfócito TCD4 e linfócito TH2. Então, a diferenciação dele independe de fagócito, não tem relação com macrófago, com nada, com neutrófilo, nada. A relação dele, na verdade, é com mastócitos e eosinófilos, por causa principalmente de alergias, tá? E a diferenciação ocorre por IL-2. E quem que produz a IL-2? Principalmente o próprio linfócito TH2, o mastócito e alguns linfócitos TCD4 que não foram diferenciados. A função principal do TH2 é resposta a vermes e alérgenos, e além disso ela aumenta o peristaltismo e estimula o linfócito B a produzir IgE.
tá? Então, eu tenho aqui um euminto, a célula dendrítica pegou um epítopo e apresentou lá para o linfócito T imaturo. Esse linfócito T, a partir da secreção de IL-4, né? Ele se diferencia porque os mastócitos e algumas vezes os eosinófilos estão secretando IL-4 ali no local. Então, ele começa a perceber essa interleucina 4 e aí ele se diferencia em TH2. Não vem ao caso ver. O que ocorre aí é que ele agora vai começar a secretar IL-4 para ele, de uma ação paráquina, uma ação autóctona e uma ação paráquina. E aí esse TH2, ele secreta o IL-4, mas além do IL-4, ele secreta também IL-5 e IL-13, tá? E aí são esses interleucinas que vão promover a resposta a esses alérgenos, vão aumentar o peristaltismo e vão estimular o linfócito B a produzir IgE, tá bom? Agora o CD4 sendo transformado em TH1. O 17 é o que está envolvido principalmente na inflamação, isso que a gente tem que lembrar. Se eu quero aumentar muito a minha inflamação, eu tenho que ter TH17 lá no local, tá? E aí o que ele faz é recrutar leucócitos e induz a inflamação em resposta a bactérias extracelulares e fungos. E aí o que acontece? A diferenciação dele é estimulada por citocinas pró-inflamatórias. Então, se eu tenho muito IL-1 e IL-6 no local, principalmente, além da IL-23 e o TGF-beta, mas principalmente as duas, eu vou, no local, eu vou conseguir diferenciar o linfócito TCD4 em TH17. E aí, quem secreta IL-1, IL-6 e IL-12, principalmente a APC e o TGF-beta, são diversas células que vão secretar, tá? Então, eu tenho aqui uma célula dendrítica, aqui é 23, foi mal, viu, gente? A célula dendrítica, ela vai secretar principalmente IL-1 e IL-6 quando ela apresenta, né, uma célula T imatura e refere-se a uma bactéria ou um fungo extracelular. E ela secreta o IL-1 e o IL-6. E aí também no local vai ter muito TGF-beta, que diversas células vão estar secretando. Vai fazer com que essa célula T imatura se transforme em uma célula TH17. Vai acontecer um monte de coisa lá dentro dela que não vem o caso, mas que aconteceu porque o receptor da célula T imatura recebeu o TGF-beta, o IL-1 e IL-6 nos seus receptores. Ele vai secretar IL-21 de forma autóctona e também eu tenho aqui uma secreção de IL-23 pela APC, que não é tão importante, mas é só para realmente manter essa TH17 manter essa diferenciação da célula T imatura para TH17. E a TH17 vai começar a secretar interleucina 17 e 22, que no caso da 17 promove a inflamação, que vai ter o combate do micro-organismo através do recrutamento de leucócitos, principalmente leutrófilos, para o local da infecção. E a 22 vai melhorar a barreira das mucosas do local da infecção. Então, eu vou ter uma barreira mais forte e que vai conseguir ser menos interpassada pelo micro-organismo. O linfócito T regulador, a gente só precisa saber, né, que ele resulta ou de uma seleção negativa do timo, ou de uma diferenciação de linfócito TH+ inativo por uma grande secreção de TF-beta ou de L10 pela célula dendrítica. E aí a função dela é a regulação da proliferação de linfócitos por meio da produção de citocinas. Aqui é só um quadrinho para a gente poder acompanhar. É um quadrinho básico, assim, mostrando que a citocina, quando secretado IL-12 interferon gama, eu vou produzir TH1 e ele vai secretar interferon gama e IL-2, que vai ativar macrófagos, células NK, linfócito TCD8 e linfócito B, e o objetivo disso é a morte de células infectadas por vírus ou bactérias intracelulares. No caso, se eu tenho muito IL-4 sendo secretada, eu vou transformar aquele linfócito maduro e inativo em TH2, que o TH2 vai secretar IL-4, 5 e 13, que vai ter ação sobre eosinófilos e também sobre o linfócito B, fazendo com que ele secrete IgE e IgG4. E aí eu vou ter respostas a vermes e alérgenos e uma maior produção de muco pela interleucina 13.
Se eu tenho muito TGF-beta e IL-21, 6, 1 e 23, eu vou transformar aquele linfócito em TH17. O TH17 vai produzir muita interleucina 17, 6 e 22. E aí eu vou ter uma ativação de neutrófilos e células epiteliais para ter uma resposta mais ativa de fungos e bactérias extracelulares. Se eu tenho muito TGF-beta, eu vou ter um TH regulador. Esse TH regulador vai produzir TGF-beta e IL-10. O IL-10, o que ele faz, gente, ele diminui a interleucina 10, ela quer acabar com a inflamação. Então, quando eu passo a secretar IL-10 e os linfócitos que estão lá no local da infecção percebem essa IL-10 e as demais células, elas diminuem a atividade delas até parar, tá? E aí eu vou cessar a resposta, inibindo a função dos linfócitos que estavam participando do tipo de inflamação que está acontecendo. Outra coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte: quando eu tenho muito IL-12 interferon gama, mesmo eu tendo IL-4 e tal, a ideia é que quando eu tenho muito uma coisa, eu não vou ter sempre, se fazer TH1, TH2, TH17 para tudo. Dependendo do tipo de citocina que tem mais, ela acaba inibindo a produção das outras. Então, eu vou ter só mais um tipo de linfócito. Não quer dizer que não vou ter os outros. Por exemplo, o TH1 e o TH17, eles acabam trabalhando muito juntos, né? Linfócito TCD8. A função do linfócito é erradicar as células que expressam antígenos estranhos. Podem ser células infectadas por vírus ou outro micro-organismo intracelular qualquer, ou então células tumorais. E a ativação desse linfócito se dá por células dendríticas, que são as mais efetivas, que vão fazer aquele processo de apresentação cruzada que eu comentei com vocês, que é quando a célula dendrítica percebe que tem uma célula epitelial, por exemplo, que está infectada, ela fagocita aquela célula inteira e apresenta o antígeno para o linfócito TCD8 pelo MHC1. E aí esse linfócito TCD8 vai acabar produzindo a morte vai para o local da infecção e promove as mortes das células que estão infectadas com aquele antígeno. E também tem uma ação do linfócito T auxiliar, que é o que a gente está vendo aqui nesse negocinho aqui o tempo inteiro. Aí o linfócito T auxiliar vai produzir muito IL-2, que vai promover a proliferação e diferenciação do linfócito TCD8 e linfócito T citotóxico. Quando eu promovo essa diferenciação, eu vou ter aumento ali, eu vou começar a ter algumas, como é que fala? Vesículas, né, com grânulos de granzinas e perforinas dentro dele. Aí aqui tá vendo o linfócito TH2 produzindo, e aí vai promover a proliferação do linfócito TCD8. E aí esse linfócito TCD8 proliferado, ele vai chegar ao local de infecção, vai verificar as células que estão com vírus e vai secretar granzinas e perforinas. Aqui a gente tá vendo que começa a produzir esses grânulos, né? Aqui a gente tá vendo, então, o que acontece. Olha só, quando é a célula TCD4 auxiliar que está tendo ação sobre o linfócito TCD8. Ela pode ter duas formas de ação sobre ele. Primeira, ela tá sendo a célula dendrítica apresenta o antígeno ao TCD4 e ao TCD8, e o TCD4 produz os citocinas de tipo a IL-2 que vão promover a proliferação desse linfócito TCD8. Ou então a TCD4 pode chegar, reconhecer aquele antígeno e aí falar com a célula apresentadora de antígeno. Ele vai fazer com que ela fique mais eficaz, estimula que ela fique mais eficaz a apresentação de antígenos para célula TCD8. Então, na verdade, ela fez uma maior ativação da célula dendrítica, e aí a célula dendrítica vai apresentar linfócitos TCD8, tá? E aí ele vai se diferenciar em TCD8 em linfócito T citotóxico ou de memória, né? E aí, quando ele se transforma em linfócito T citotóxico, o que ele faz? Então, o citotóxico, ele promove a lise da célula-alvo.
E aí, por meio de quê? De enzimas citolíticas, né, que são aqui as granzinas e as perforinas, que vão promover poros, vão fazer poros, e vão fazer a entrada das granzinas, que vão ativar as caspases, e as caspases promovem a apoptose daquela célula infectada. Quando eu promovo a apoptose de uma célula infectada, o que está infectando aquela célula morre junto com ela. Por exemplo, um vírus. Também pode acontecer de ter uma ligação entre o Fas da célula e o Fas ligante do linfócito citotóxico. E aí isso vai ter, esse Fas é um receptor de morte, e aí ele vai fazer com que sejam também ativadas as caspases, só que por uma via diferente, tá? E aí promove a morte dessa célula também. Outra coisa, que eles produzem interferon gama, e o interferon gama aumenta a produção de moléculas de MHC e ativa macrófagos, tá? Aqui é o que a gente acabou de ver, que é as duas formas que ele pode ter. Então, ele se liga na célula-alvo, e aí quando ele faz essa ligação, ele vai liberar, né, granzinas e perforinas, e aí vai promover a apoptose da célula-alvo. Ou então ele se liga, quando ele faz a ligação, ele percebe, e aí ele liga o Fas L com o Fas ligante, e aí vai promover a apoptose também dessa célula. Célula T de memória, o que acontece é que elas expressam alto nível de proteínas antiapoptóticas, então são células que elas vivem muito tempo. Elas respondem, por que elas são tão necessárias? Quando eu tenho lá aquela estimulação e eu faço algumas células de memória, na verdade é porque eu preciso dessas células para quando eu tiver uma reinfecção, eu tenha uma resposta muito mais rápida do que eu tive na primeira vez. Por isso que elas são muito importantes. E elas apresentam capacidade de autorrenovação. Elas necessitam de IL-7 para a expressão de proteínas antiapoptóticas e de IL-15 para a proliferação de baixo nível. Então, elas têm uma proliferação, mas muito pouca. E elas têm a capacidade de ficar migrando para tecidos periféricos e até mesmo podem ir para a medula, tá? E é isso que é a nossa monitoria. Muito obrigada.